Hoje eu quero apresentar para você um mandamento esquecido. É isso mesmo. Um mandamento esquecido. Toda vez que nós pensamos sobre mandamentos, como adventistas, provavelmente nós pensamos em Êxodo 20, onde se encontra os 10 mandamentos de Deus. Mandamentos estes que são a norma de regra moral e fé para nós cristãos. Mas você sabia que as leis de Deus, elas vão muito mais além do que os próprios 10 mandamentos? É interessante que o povo judeu, ele entende que nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, encontram-se cerca de 613 mandamentos. Mandamentos religiosos, mandamentos cerimoniais, mandamentos relacionados à questão de saúde. Nós seguimos muitos desses mandamentos. Então, os mandamentos de Deus não se limitam apenas aos 10 mandamentos, mas existem outras ordenanças de Deus para a nossa felicidade. E muitas vezes nós nos esquecemos de muitos desses mandamentos. Hoje eu quero falar com você sobre um mandamento esquecido que se encontra no livro de Isaías. O livro de Isaías ele poderia ser dividido em 2 partes. Capítulos 1 até o capítulo 39, a primeira parte, e o capítulo 40 ao capítulo 66, a segunda parte. Alguns críticos da Bíblia até dizem que foram 2 autores, pela diferença de conteúdo da mensagem do livro de Isaías. Basicamente, a primeira parte, de Isaías 1 até o capítulo 39, nós vemos uma mensagem, de certa maneira, dura, uma mensagem onde Deus proclama as dificuldades que o povo enfrentaria devido à obediência deste povo às leis de Deus. Por eles tornarem-se contra Deus, por eles terem fugido de Deus, eles enfrentariam dificuldades. E eu posso dizer para você que uma das partes mais duras e severas da Bíblia se encontram nessa porção, nessa perícope de Isaías 1 a 39. Porém, de Isaías 40 a 66, nós encontramos as mais belas promessas de Deus para a nossa vida. Eu digo para você que Isaías 40 até Isaías 66 é um celeiro de pérolas, de promessas, de mensagens de esperança. Quando eu estou desanimado, muitas vezes não sabendo que texto da Bíblia buscar ou ler para aquele momento específico, eu busco o livro de Isaías, a porção de 40 a 66. E eu posso dizer para você que todas as vezes que eu faço isso, eu sou abençoado. E o mandamento esquecido que eu estou me referindo na nossa mensagem encontra-se em Isaías 41. E eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, ou quem sabe encontrar no seu smartphone ou no seu tablet, Isaías 41. E se você não tem esta passagem ainda marcada na sua Bíblia, eu quero pedir para que você possa marcar, que você possa grifar esta mensagem, este mandamento esquecido. Isaías 41, 10 diz o seguinte: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Pastor, isso é um mandamento? Sim, é um mandamento. Você percebe que muitas vezes Deus fala não. Não matarás, não adulterarás. E muitas vezes os mandamentos ou o decálogo de Deus de Êxodo 20 é conhecido pelos nãos. Interessante que Isaías 41, 10 tem essa mesma estrutura e fala não, começa com um não. Interessante que o meu sogro, o pastor Estina, ele tem uma frase um tanto interessante que eu gosto de repetir.
atrás de cada não de Deus existe uma bênção. Deus não está tentando limitar a nossa felicidade, a nossa liberdade. Mas atrás do não de Deus existe um segredo para que nós possamos ser realmente felizes e que possamos também ser livres. Aqui nós temos um mandamento de Deus que muitas vezes nós nos esquecemos. Esse primeiro mandamento, ou essa primeira parte desse mandamento, ele diz o seguinte: não tenha medo. Do not fear. Não tenha medo. O mandamento de Deus para mim e para você é que nós não enfrentamos ou que nós não venhamos a vivenciar ou viver no medo. Essa seria a melhor tradução. Não viva no medo. E eu tenho a certeza de que estes momentos que nós vivemos são momentos que podem ser caracterizados pela palavra medo. Medo relacionado com relação à saúde, aos nossos amados, ao nosso ganha-pão, o nosso emprego, às escolas, ao estudo, quem sabe relacionado, impactando a imigração. São vários fatores dos momentos que nós nos encontramos que podem nos levar a ter medo. Mas Deus nos deixou um mandamento: não tenha medo. E por que nós não deveríamos ter medo? Porque nós temos um governo forte ou porque a tecnologia é arrojada? Qual a razão de Deus falar para nós não termos medo? Pois estou com você. Nós não devemos ter medo porque Deus está conosco. Essa é a mensagem da Bíblia. Se você está com Deus, você não precisa temer. Eu lembro que o meu irmão, que é mais novo do que eu, 4 anos, ele muitas vezes entrava em algumas brigas no colégio, na escola. E quando ele via que não ia dar conta, ele chamava o irmão dele mais velho. Douglas, eu preciso de você agora, vem aqui. E eu posso dizer para você que quando eu estava do lado dele, ele não tinha medo. Bem, se o meu irmão, ele não tinha medo porque eu estava ao lado dele, imagine você. Você não precisa ter medo, porque Deus está ao seu lado. O Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Nada é impossível para Deus. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer milagres. E é aqui que nós precisamos confiar. Confiar nesse Deus. Esse Deus que é capaz de abrir o mar para você. Esse Deus que é capaz de acalmar o mar para você. Esse Deus que é capaz de fazer você andar sobre as águas do mar. Deus pode abrir ou resolver os problemas. Deus pode acalmar os problemas, ou Deus pode dar forças para você caminhar, viver ao enfrentar os problemas da vida. Por isso, você não precisa temer. Uma das características da vida do cristão deveria ser marcada por não enfrentar como um modo operante o medo. Mas o texto continua. O texto diz que nós não devemos ter medo. E eu poderia dizer que aqui nós temos mais de um mandamento, temos alguns mandamentos. E uma segunda parte desse mandamento, ou um segundo mandamento, é o seguinte: não desanime, pois sou o seu Deus. Não fique desanimado. Sabe, muitas vezes a gente se cansa de lutar. Cansa de lutar conosco mesmo, ou a gente está desanimado com a nossa família, ou com as circunstâncias da vida, o casamento, o trabalho,
a igreja. Bem, muitos fatores podem nos desanimar. Mas Deus está falando aqui, nessa mesma estrutura do decálogo, dos 10 mandamentos, que diz não matarás, Deus está falando, não desanime. E tem até outro verso do livro de Isaías, no capítulo 41, que diz que o jovem se cansa. Mas aqueles que renovam a sua força no Senhor voam como águias. Não desanime. E falando em desanimar, muitas vezes a gente vê hoje, não desanime, com uma ideia de que você pode, que você tem a força. Olha, você consegue, vai lá, lute, você é o campeão, você é o vitorioso. É uma ideologia de autoajuda. Bem, esse não desanime da Bíblia não está focado em você, nas suas qualidades, ou nas suas capacidades, ou nas condições e possibilidades que você tem, mas esse não desanime está fundamentado em Deus. Muitas vezes o desânimo vem porque nós não conseguimos imaginar a solução para uma situação. Muitas vezes o desânimo vem porque estamos cansados de enfrentar aquela situação. Mas o que nós temos nesse texto é que nós não devemos desanimar porque nosso Deus está conosco. E é interessante que a palavra utilizada nesse segundo momento, pois eu sou o seu Deus. A palavra Deus aqui é Elohim. E Elohim é o nome de Deus apresentado no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Elohim está conectado ao poder criador e mantenedor de Deus. Aquele Deus que do nada fez tudo. Aquele Deus que mantém cada molécula, cada pássaro, cada flor, que mantém você e eu. É esse Deus criador. E esse criador que do nada trouxe tudo, ele pode fazer o mesmo em sua vida. Ele do nada pode trazer tudo. Esse Deus, Elohim, foi aquele que, quando o vinho da festa acabou, e aparentemente não havia esperança para aquela cerimônia de casamento. É interessante que na cultura do Oriente Médio, a questão de servir bem os convidados é uma questão crucial. Se uma pessoa que está recebendo alguém não tem comida suficiente ou não consegue prestar uma hospitalidade, um serviço adequado e apropriado, esse aspecto é um aspecto vergonhoso, triste. E Jesus se encontrava no casamento desse e o vinho acabou e aquilo seria algo terrível. E ele foi capaz do nada ou da água fazer algo melhor. E aqui vem uma outra lição para você e para mim. Esse Deus, Elohim, ele pode trazer algo melhor para você. Melhor para o seu casamento. Ele tem algo melhor para a sua vida. Ele tem algo melhor para o seu trabalho. Ele tem algo melhor para o seu lar, para o seu relacionamento. Ele é capaz do nada fazer tudo e tudo melhor. Não temas, não desanime. Que mandamentos lindos, mas que muitas vezes nos esquecemos. E eu quero desafiar você a viver a certeza de que Deus está ao seu lado e que pode fazer milagres por você. Mas a promessa não para por aí. Veja o que o texto nos diz. Eu fortalecerei, eu o ajudarei e com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei.
Que coisa linda! Deus promete estar nos fortalecendo, nos sustentando, nos segurando. Que imagens lindas! John Piper, um grande autor e escritor religioso, ele diz que esse texto ele apresenta 5 dimensões. As 5 dimensões de Deus em relação ao ser humano. Quando ele diz, eu estou com você, John Piper refere-se que Deus está ao nosso lado. Quando o texto diz, eu sou o seu Deus, a ideia de que ele está acima de nós, por cima de nós. Seu Deus está ao seu lado, mas também ele está por cima de nós. Quando o texto diz, eu o fortalecerei, tem a ideia de que Deus está dentro de nós, nos motivando, nos fortalecendo, trazendo força que tanto precisamos. Quando o texto diz, eu ajudarei, aqui está dizendo que Deus está nos segurando. Deus está ao nosso lado, Ele está em cima de nós ou por cima de nós, Ele está dentro de nós e Ele está nos segurando. E com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. A ideia de que Deus está por debaixo de nós nos sustentando. 5 dimensões de Deus com relação a você e a mim. Ele é o nosso Deus, Ele está por cima de nós. Ele está ao nosso lado, Ele está dentro de nós nos fortalecendo, Ele está nos segurando e Ele está nos sustentando, Ele está por debaixo de nós, sustentando em suas mãos. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. E esse Deus, Ele está com você agora, te fortalecendo, te ajudando, te sustentando, te segurando. Esse Deus, Ele é real. E Ele quer ser real na sua vida. Por isso, não desanime. Não desista. Eu sei, muitas vezes não é fácil. Não é fácil quando nós enfrentamos um problema de saúde ou estamos num leito, ou quem sabe temos um querido que está contando as horas para descansar. Eu sei que não é fácil quando as brigas se tornam frequentes e aparentemente não há como encontrar uma solução e aparentemente o divórcio é a única saída. Eu sei que não é fácil quando os nossos filhos tomam decisões equivocadas, estão envolvidos com companhias que não são as melhores, ou quem sabe em atividades que não trarão um futuro para esses nossos filhos, nossas crianças. Eu sei que não é fácil quando você luta para construir algo e parece que tudo foge das suas mãos. Quando você investe num trabalho ou numa empresa e de forma injusta ou por causa das realidades e das dificuldades de um momento, aquilo que tomou tantos anos para se construir é desmoronado em alguns segundos. Eu sei que não é fácil. Não é fácil lutar com as tentações, com o pecado. Você leva uma vida tentando seguir a Deus, os mandamentos de Deus, mas em um momento de fraqueza você cai. Sabe, cair não é a parte difícil. A parte difícil é de se levantar, é de lidar com a culpa, com a vergonha. Não é fácil. Mas Deus, Ele diz, eu estou com você. Não tenha medo. Não desanime. E o mais bonito de tudo isso é que a Bíblia diz para nós, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento, a dor, as lutas, os desafios
não vão durar para sempre. Um dia, e esse dia está muito em breve, Jesus, uma vez por todas, vai colocar um ponto final na história de pecado. E você vai perceber que os sofrimentos que aqui enfrentamos, como disse Paulo, não podem ser comparados com as glórias que estão por vir. Por isso eu quero dizer para você que vale a pena lutar. Vale a pena esperar. Don't give up. Não desanime. Não desista. Já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Alguns anos atrás, eu tive a alegria de, com a minha família e um grupo de amigos, estar na Turquia e na Grécia produzindo alguns vídeos sobre os cristãos primitivos, sobre os apóstolos, sobre a igreja perseguida. E se você quiser conferir, esses vídeos estão sendo disponibilizados no site A Resposta. E nós estávamos em Patmos, onde João recebeu a visão do Apocalipse. E nós estávamos nesse programa de vídeo apresentando e mostrando os locais, contando a história de João ali. Um homem calejado pelo tempo, o último discípulo vivo, próximos aos seus, quem sabe, 100 anos de idade. Ele, como diz a Bíblia, acreditava ou havia uma crença de que antes da morte dele, Jesus viria, ele está ali sofrendo, exilado, perseguido. E ele não consegue ver um futuro tão próximo. Ele não consegue ver como as coisas vão se encerrar. Mas então ele tem uma visão. E a primeira imagem dessa visão não é com dragões, animais, números, vozes. A primeira imagem que João vê é de Jesus Cristo. E as palavras que Jesus diz para João ali na ilha de Patmos é: não temas. Essa é a mensagem do Apocalipse. Não temas. João, não desista agora. Continue. E eu quero dizer para você que você não precisa desistir. Você pode continuar. Ali na ilha de Patmos, a minha esposa gravou a música Vale a Pena Esperar. E eu quero dizer para você e deixar essa mensagem com você. Vale a pena esperar. Não desanime. Não desista. Porque o seu Deus está com você. Ele está olhando de cima. Ele está ao seu lado. Ele está te fortalecendo dentro de você. Ele está te segurando. Está te sustentando. Por isso, não desanime. Não desista. Vale a pena esperar, porque muito em breve estaremos no céu. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu, quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entrem meus filhos queridos, esse é meu lar de amor.
quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, pra quem ouviu o meu chamar, pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, esse é o meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Venham cantar o canto que só Moisés cantou, de quem sofreu a morte, mas ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, esse é o meu lar de amor, e pela eternidade aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Oremos. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado pela mensagem que temos, que o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos ajuda. Que o Senhor possa caminhar conosco e que possamos sentir este poder divino em todos os momentos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Um forte abraço e que Deus continue te abençoando, te sustentando. Não desista. Até breve.